Amém, irmãos? Amém? Quem está disposto? Disposição é uma marca de um vencedor. Amém? Diga para o irmão que está lá. Disposição é uma marca de um vencedor. Amém? Você nunca vai ver um vencedor desmotivado, cansado, né? Aquele cansaço da alma, o desânimo. O vencedor, ele sempre está motivado. Ele sempre busca ser alguém motivado. Então, olha só, busque na sua vida ser alguém motivado. Amém? Busque isso. Irmãos, eu vou precisar muito, assim, muito mesmo, da sua atenção, né? Nós estamos falando nessa semana, essas 3 semanas, de um assunto muito importante, que é a respeito da volta de Jesus, né? Nós estamos falando, é lógico que não dá para mim falar para vocês todos os detalhes, assim, mas eu tenho procurado trazer os princípios mais importantes que você tem que aprender a respeito de Jesus Cristo, sobre a volta de Jesus, né? Principalmente a respeito de nós nos prepararmos. O tema que nós temos ouvido nesses dias, os irmãos lembram? Se prepare, amém? É uma advertência, né? Então, você dizer assim, olha, eu preciso me preparar, amém? Eu preciso me preparar. Então, olha só, eu queria lembrar vocês, hoje é o 3º e último final de semana que eu vou estar falando com os irmãos sobre esse tema, se prepare. Eu queria só lembrar, rapidamente, fazer você lembrar sobre as 2 últimas semanas. Na primeira semana dessa palavra, se prepare, olha para mim, sempre olhe para mim, a não ser que você anotou, aí você olha para mim e você vai aprender mais fácil. Na primeira semana, nós falamos que Jesus, ele veio como cordeiro, mas quando ele voltar, ele vai voltar como o leão, amém? O que significa isso? Jesus veio para salvar, e ele vai voltar para julgar, amém? Ele veio como salvador do mundo, mas ele vai voltar como juiz do mundo. Então, foi isso que nós falamos na primeira semana. Então, é muito importante você entender a forma que Jesus vai voltar. Porque muitas pessoas estão esperando Jesus voltar novamente como cordeiro que veio para salvar. Não, ele vai vir como juiz. Ele não vai vir para manifestar a sua graça, porque a graça está sendo manifestada agora, nesses dias, nesses tempos. Mas quando ele voltar, ele vai vir para manifestar o que, irmãos? Vai manifestar a sua justiça, amém? Então ele vai vir para manifestar a justiça de Deus. Na semana passada, nós falamos sobre a questão, olha só, que quando Jesus voltar como juiz, o juiz, ele serve para quê? Para julgar. Então, haverá julgamentos. Então, haverá basicamente 2 julgamentos. Haverá o julgamento do ímpio e haverá o julgamento dos santos. Haverá o julgamento daqueles que não receberam a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que são chamados ímpios. Aqueles que durante toda a sua vida rejeitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Deus falou com ele durante toda a vida dele, e ele rejeitou o Senhor. Esse é chamado de ímpio. E os são aqueles que ouviram a palavra e acreditaram na graça de Deus para salvar. Então, olha só, presta atenção aqui, ouça bem, olha para mim, por favor. Do lado direito, quando Jesus voltar, haverá um julgamento para os ímpios e haverá um julgamento para os santos. O julgamento dos ímpios será para condená-los. Jesus vai vir para julgar os ímpios e ele vai condená-los à morte eterna, pelo fato deles não ter reconhecido Jesus como Salvador das suas vidas. Então, infelizmente, milhares, um número é incontável, mas eles vão ser condenados. Agora, a Bíblia diz, agora a respeito de você que já entregou a sua vida, você que crê que Jesus é o Salvador da sua vida. Aí entra o que eu quero falar com os irmãos. Muitos cristãos, muitos que receberam a Cristo,
eles pensam assim, eu converti, meu nome está escrito no livro da vida, então eu vou para os céus, beleza, né? Quando o Senhor voltar como juiz, ele vai dar um tapinha nas costas e falar, ei Alexandre, vamos entrar, né? Não importa como é que você viveu, não importa o que você fez, vamos entrar para a eternidade. Eu quero alertar algo sobre nós. Os crentes, os santos, aqueles que são filhos de Deus, eles também vão ser julgados. Diga comigo, os filhos de Deus também vão ser julgados. Amém? Então, isso aqui é uma coisa que talvez você não sabe. Muitos aqui acham que não vão ser julgados. Mas, ouça, presta atenção nisso aqui. O julgamento dos santos, aqueles que têm o Espírito Santo, não é para condenação. O seu nome já está escrito no livro da vida. Você, de modo algum, você perde a sua salvação. De modo algum, olha só, se você recebeu o Espírito Santo, seu nome, você já está garantido a eternidade com Deus. Mas a Bíblia fala que nós, os santos, nós vamos ser julgados para nós sermos recompensados. A vontade de Deus é que você seja recompensado. Então, no julgamento dos santos, vai se falar a respeito das obras dos santos. Nós vamos falar, olha só, o Senhor vai vir para julgar você a respeito das obras que você teve. Então, olha só, como um filho, quando ele obedece o seu pai, ele é recompensado. E quando o filho desobedece, o que acontece com ele? Ele é disciplinado, Então é importante você entender que você vai se comparecer ao tribunal de Cristo. Sua salvação está garantida, mas o Senhor vai julgar as suas obras. Ele vai julgar a forma que você viveu, a forma que você se comportou, né, como homem e mulher de Deus nos dias que você viveu. Então é muito importante você entender isso, porque tem muitas pessoas que estão pensando assim, eu tenho falado muito sobre isso, obrigado. Muitas pessoas que elas estão acomodadas. Tem muitas pessoas que estão envergonhando o Evangelho. A grande verdade é essa. Muitas pessoas que se converteram e elas estão envergonhando o Evangelho, elas estão se tornando pedras de tropeço. No lugar de elas ser um canal de bênção para essa geração, um canal de salvação, elas têm sido empecilho para que as pessoas se convertam. Então, muitas pessoas estão fazendo isso. Aí as pessoas pensam assim, eles vão chegar diante de Deus, que Deus vai dar uma olhada para ele, vai dar um sorriso, apesar de ter sido um filho que fez tudo o contrário que Deus queria, que o pai queria. Então, eles estão muito enganados, porque todos os santos vão se comparecer diante de Deus. Eu queria, coloca aí, Hugo, para nós, 2 Coríntios, eu vou ler aqui com os irmãos, 2 Coríntios 5:10, olha aqui no telão, 2 Coríntios 5:10, eu vou acompanhar aqui para a gente, olha só, o que aqui a Bíblia fala, porque todos, esse todos está falando da igreja, está falando daqueles que são santos, porque todos devemos comparecer ante ao tribunal haverá um tribunal de Cristo. Quem vai estar nesse tribunal de Cristo? Somente os santos, somente os filhos de Deus, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou o mal. Amém? Então os santos, eles vão comparecer diante do tribunal para prestar conta das suas vidas. Então eu vou chegar diante de Deus, e olha só, o julgamento, ele é individual, é importante você entender isso. Ele vai tratar com cada filho de Deus. Jesus vai tratar com cada filho de Deus. Então é muito importante você estar preparado para esse dia. Você precisa ser um cristão que anda uma vida preparada. E eu quero falar com os irmãos hoje, o que Jesus, ele vai requerer, o que ele vai
nesse tribunal e ele for prestar conta com você, quais são as áreas que ele vai tratar com você? O que ele, por exemplo, já que nós estamos falando, Alexandre, você tem que se preparar. Então, a Bíblia ela ensina o que o Alexandre precisa se preparar. Quais são as áreas, né, que o Senhor vai requerer dele? Quais são as coisas que Deus vai requerer dele? São duas coisas. Eu queria só ler o versículo aí de Mateus 24, versículo 42. Nós estamos lendo aí, nesses dias, Mateus 24. Eu quero ler só o versículo 42. Que diz assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entenda isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Versículo 44. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Amém? Amém, irmãos? Você está disposto a se preparar? Então Jesus ele fala para nos prepararmos. E logo em seguida, no capítulo 25, Jesus conta duas histórias. Duas histórias. E essas duas histórias que Jesus conta no capítulo 25, fala das duas coisas que o Senhor vai requerer de você. Ele conta a primeira história, a história das 10 noivas, as 10 virgens. Ele conta a história das 10 virgens. E depois ele conta a história dos trabalhadores, de 3 trabalhadores que recebeu seus talentos. Então, nessas duas histórias, Jesus fala daquilo que ele vai julgar na vida dos santos. O que ele vai julgar na sua vida? Primeiro, relacionamento com Deus. A primeira coisa que Deus ele vai requerer de nós é que tipo de relacionamento eu tive com Deus. Ele conta aí, os irmãos estão bem atentos nisso, né? Porque é isso que você precisa se preparar. É como um rapaz que vai fazer um vestibular. O que ele tem que fazer? Ele tem que se preparar para ele. Então você vai se comparecer diante do Senhor. Então a primeira coisa, Deus vai requerer relacionamento. Porque muitos, olha só, estão vivendo um relacionamento distante com Deus. Recebeu o Espírito Santo, tem o Espírito dentro dele, mas não desenvolve, não desenvolve nenhum tipo de relacionamento profundo com Deus. É aquele cristão que ele conhece a Deus, porque ele veio no culto e ele ouviu uma mensagem e se resume a isso. Ele é aquele cristão que ele conhece a Deus, o Espírito, ele conhece o Espírito que está dentro dele por aquilo que as pessoas falam. Ele, na verdade, ele não experimenta pessoalmente do Espírito que habita dentro dele. Ele é alguém que conhece de ouvir falar. Ele conhece a Deus porque alguém sempre fala com ele a respeito de Deus. Mas ele mesmo não conhece a Deus pessoalmente. Então, é isso que o Senhor vai falar com a gente. Eu vou mencionar aqui com vocês, rapidamente. Olha só, no capítulo 25, ele fala o seguinte: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram as suas candeias, saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias. Sandão cortado aqui no retorno. Aí. Versículo 3. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém,
levaram óleos em vasilhas, junto com as suas candeias. Olha só, aqui Jesus, ele conta a história das 10 virgens. Tinha quantas virgens aqui, irmãos? 10. Essas virgens, ela representa, ela fala da igreja. Olha só, todos nós recebemos, o que a virgem fala? De pureza. Então, todos nós que recebemos o Espírito Santo, nós somos as noivas, as virgens de Cristo. Então, olha só, muitas das vezes é muito comum você ver pessoas que acham que 5 eram noivas e 5 na verdade não eram, que eram falsas noivas. Não, as 10 eram noivas, as 10 receberam a natureza de Deus. Amém? Diga comigo, as 10 tinham a natureza de Deus. Amém? Olha só, mas essas 10, elas tinham comportamento diferente. As 10, elas eram iguais, mas o comportamento era diferente. 5 delas eram prudentes. Vocês lembram lá que Jesus fala em Mateus capítulo 7? Ele diz que aquele que ouve a minha palavra e a coloca em prática é semelhante a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, tempestades, enxurradas, e ela não caiu, porque foi bem construída. Então 5 dessas noivas eram prudentes, elas se prepararam. Qual que era a prudência aqui? A prudência era se preparar para o dia do casamento. As 5 prudentes, elas durante toda a sua vida, elas se prepararam para o dia que elas iam encontrar com o noivo dela. Agora, as outras 5, as 5 insensatas. Talvez na sua Bíblia aí está escrito Nércias, né? É isso? Talvez muitos estão Nércias. Nessas são pessoas insensatas. São pessoas, olha só, lá em Mateus 7 também diz a respeito do homem insensato. Quem é o homem sensato? Aquele que ouviu a palavra e não colocou em prática. Presta atenção, quero alertar uma coisa para os irmãos. Conhecimento é muito importante, mas não é suficiente. Não é suficiente. Se você tem conhecimento e você não pratica, você é um religioso. Está entendendo isso? Quem tem conhecimento bíblico, palavra de Deus, mas não pratica, ele é um religioso, ele é considerado religioso. Alguém que ouve, mas não coloca em prática. A Bíblia diz que aquele homem que ouve a palavra e não pratica, ele engana-se a si mesmo. Então, quem tem conhecimento e não pratica, está enganando a si mesmo. Então, pastor, eu vim no culto, eu aprendi, né? Deus falou comigo, mas quando você sair dessa porta aqui, eu sair dessa porta, você precisa colocar em prática tudo que você tem aprendido, aquilo que Deus tem falado com você no seu dia a dia. Então, as insensatas são aquelas que elas não se prepararam. São as noivas que elas não se prepararam para esse grande dia. Eu lembro que quando eu fui me casar, minha esposa passou o dia inteiro, de manhã até a noite, no espaço aí, se preparando. Porque a noiva, ela precisa se preparar para aquele dia, para aquele momento. Então, as insensatas são aquelas que deveriam se preparar, mas não se prepararam, não deram atenção. Aí aqui Jesus diz que essas noivas, elas tinham nas mãos, elas tinham o quê? Versículo 4, o 3, diz que as insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. Diga comigo, não levaram óleo. Olha só o versículo 4. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as candeias. Essa candeia, presta atenção, essa candeia representa o seu espírito. A candeia representa o seu espírito. Dentro, olha só, presta atenção nesse detalhe aqui. Tanto as sensatas
quanto às insensatas, as tolas, aquelas que se prepararam, quanto aquelas que não, todas as 10 tinham a sua candeia. Amém? Quem conhece o lampião aí, né? Aquela ideia do lampião. Então, todas elas tinham. O que significa isso? Todas as noivas têm o Espírito de Deus nela. As 10 tinham o Espírito de Deus nela. Então, olha só, se você tem o Espírito Santo, você é a noiva. Mas presta atenção, as 5 que estavam preparadas, elas tinham o óleo na candeia, mas tinha óleo na vasilha. Tinha uma vasilha onde elas carregavam óleo. Pessoal, eu lembro muito bem, quando eu ia para a roça do meu avô, lá tinha umas lamparinas, né? Alguém conhece isso? Lamparina, né? Aí ela não tinha luz elétrica, então o óleo lá que queimava, né, produzia luz. Então, olha só, essas mulheres, as prudentes, pegaram vasilhas e disseram: nós precisamos ter óleo na candeia, mas nós precisamos ter óleo sobrando. As insensatas disseram, durante toda a vida, não, só basta ter óleo na candeia. O que significa isso? Presta atenção. A primeira coisa que Deus vai requerer de você é relacionamento. Relacionamento com Deus te leva a uma vida cheia do Espírito de Deus. O óleo na Bíblia, ele representa o Espírito de Deus. Quem recebeu a Cristo tem o Espírito dentro de si? Tem ou não tem, irmãos? Tem. Mas toda pessoa que recebeu o Espírito Santo, ela é cheia do Espírito de Deus? Uma coisa é você ter alguém dentro de você. Outra coisa é essa pessoa que está dentro de você, ela tomar, transportar, transcender a sua vida. Então o que nós aprendemos com isso? Que Cristo, Ele espera que a sua noiva esteja cheia do óleo do Espírito. Pastor, não basta ter somente o Espírito de Deus. Você precisa ser cheio do Espírito de Deus. Para você entrar na eternidade, você só precisa do Espírito. Mas para você ser recompensado, você precisa ser cheio. Você precisa ser um homem cheio do Espírito Santo. Você precisa ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz, olha só, no versículo 5, o noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. As 10 adormeceram. O que significa esse adormecer aqui? Todas morreram fisicamente. Demorou, passou-se muitos anos, e as noivas foram dormindo. A Bíblia diz, eu não vou citar os textos, mas por causa do tempo, nós temos coisa importante para falar. Quando o cristão ele morre fisicamente, ele adormece. Ele está adormecido espiritualmente. Olha só, então todas as 5, versículos, todas as 10, versículo 6. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-la. Esse grito aqui, olha só, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, diz que haverá o soar da última trombeta. Então, olha só, quando o Senhor voltar, será tocada uma grande trombeta. E a Bíblia diz que nesse tocar da grande trombeta, todos os santos, todas as noivas do Senhor, elas vão ressuscitar. Sua esperança, sua fé tem que estar na ressurreição, querido. Sua alegria tem que estar na ressurreição. Se a sua alegria está no casa própria, você está colocando a sua fé em pouca coisa. Se a sua alegria está porque você tem saúde, você está colocando a sua fé em pouca coisa. Sua fé tem que estar na ressurreição de Cristo. Então, quando tocou a trombeta, à meia-noite, o que é a meia-noite? Presta atenção. A meia-noite fala da última hora do dia. A meia-noite, irmãos, fala da hora que ninguém esperaria
que o noivo viria casar. Uma vez eu fiz um casamento, sempre atrasa. Eu nunca fiz um, e olha que faço muito casamento. Mas eu nunca fiz um que aconteceu assim, pontualmente. Nunca fiz. Um dia eu vou fazer, tá? Você que vai casar? Ok. Mas teve um, irmãos, que demorou, né? Eu não lembro mais quem que era. Aliás, lembrei agora. Nem era da nossa igreja, tá? Mas demorou 3 horas. 3 horas. A noiva demorou 3 horas para chegar. Meia-noite, fala da hora que as pessoas iam pensar assim, imagina que o casamento tivesse marcado para 7 da noite. Aí 7, nada do noivo. 8, nada do noivo. 9, nada do noivo. Aí o pastor já vai estar preocupado, porque o noivo, o noivo, aliás, não chegou. Então deu 9, deu 10. Aí, né, a noiva já começa a chorar lá no carro, né? Ele não vai vir, né? Aí os familiares eu falei que ele ia, né? Ele não era tudo isso que você pensava. Aí deu 11 horas. Todo mundo, irmãos, já tinha ido embora, até o pastor tinha ido embora. Aí fala que a trombeta, o noivo voltou à meia-noite. Meia-noite fala a hora que as pessoas menos vão esperar. Elas vão achar que o Senhor não voltará mais. Presta atenção. Acorda, igreja do Senhor. Desperta a sua mente e o seu coração. Nós estamos vivendo em dias que as pessoas não acreditam mais na volta de Jesus. E o fato delas não acreditarem, a prova disso é que nós temos visto pessoas, igrejas, noivas, que não estão se preparando. São pessoas que, de alguma forma, elas deixaram de se preparar. Talvez no começo da sua fé, até se preparou o Senhor, até tinha uma vida de temor, até tinha uma vida de relacionamento com Deus, mas com o passar do tempo, deixaram ser levadas pelas ilusões deste mundo. Você sabe por que as pessoas não esperam mais o Senhor? Ouça bem o que eu vou te falar aqui. Sabe por quê? Porque as pessoas estão amando essa terra. As pessoas estão com tanto prazer nesse mundo, que já não tem mais importância o Senhor voltar. As pessoas estão tão vidradas. Olha só, a Bíblia diz que no final dos dias, o amor de muitos se esfriaria por causa da iniquidade. Irmãos, tem pessoas, se tiver saudável, tiver com uma família legal, e tiver com dinheiro no bolso, querido, esqueceu, não existe mais, não pensa mais, não se preparam mais, estão enganadas, estão, olha só, deixando ser levadas pelo curso desse mundo. Por que aquelas 5 não se prepararam? Porque elas começaram a amar mais esse mundo que o Senhor. A Bíblia diz que nós temos que amar a volta do Senhor, porque quem ama a volta do Senhor, ela se prepara para ela, se prepara para esse momento. Então lá, à meia-noite, dá um grito lá, versículo 7. Então todas as virgens acordaram, pegaram as suas lâmpadas, suas candeias. O Espírito foi ressuscitado aqui, versículo 8. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. As insensatas, as despreparadas, aquelas que não tiveram relacionamento com o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. As insensatas sabiam que elas iam se apresentar diante do Senhor. Na hora que elas, olha só, elas ressuscitaram ali naquele momento, qual que é a primeira coisa que elas pensaram? Foi lá nas prudentes, quem tinha se preparado. Dá um pouco de óleo para nós. O que significa isso? Elas sabiam que elas iam prestar conta de uma vida cheia do Espírito. Elas sabiam que elas tinham que orar. Elas sabiam que tinha que conhecer a palavra e praticar. Elas sabiam que tinha que ser cheia do Espírito Santo. Mas elas não se dispuseram a fazer isso. Então quando elas pediram, isso diz o seguinte: elas sabiam, mas elas não praticaram.
Está entendendo aqui, irmãos? Está entendendo isso aqui? É isso aqui que o Senhor vai prestar conta de mim e de você. Versículo 9. Elas responderam, as preparadas, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Diga comigo, eu preciso comprar óleo para mim. Diga mais forte, fala, eu preciso comprar óleo para mim. Agora diga para o irmão que está do seu lado, você precisa comprar óleo para você. O que significa isso? Ouça bem isso aqui. Olha aqui. No nome do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito da palavra, que cai da sua mente. Olha só, toda maldição dessa geração, uma geração, olha só, que está vivendo de muleta. Ouça o que eu estou te falando. A nossa geração, muitos crentes estão vivendo de muleta. Sabe o que significa isso? Olha só, estão dependendo da unção de outros. Estão dependendo do Espírito que tem outros. Estão dependendo da palavra de outros. Eles mesmos não têm. Eles mesmos não buscam. Deixa eu explicar uma coisa para você. O Espírito de Deus, olha só, é uma responsabilidade sua. É uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade pessoal, sermos cheios do Espírito Santo. Olha aqui, para com esse sistema, essa mentalidade religiosa. Muitas pessoas estão indo, eu estou falando de igreja no Brasil, de modo geral, vão para o culto para serem cheios do Espírito Santo, dependendo de um pastor cheio do Espírito Santo, dependendo de um profeta cheio do Espírito Santo. Não, olha só, essas pessoas não tem relacionamento pessoal com Deus. E eles fazem como essa noiva fala, me dá um pouco do seu óleo, me dá um pouco da sua unção. Querido, presta atenção, você ser cheio do Espírito Santo é uma questão pessoal sua, é uma questão pessoal minha. Você pode ser cheio do Espírito Santo, mas olha só, sou eu que vou ter que buscar. O óleo sou eu, é pessoal, responsabilidade pessoal. Para com esse negócio, irmãos. Você tem vivido assim? Quer que as pessoas orem por você? Vive dependendo da oração dos outros. Vive dependendo da revelação que outros tiveram de Deus. Não que outros não possam orar por nós. Tem pessoas que oram por mim. Tem pessoas que eu peço oração. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu não dependo da vida de oração deles. Eu não dependo da revelação da palavra deles. Querido, se você tem sido um cristão assim, que tem vindo neste lugar, olha só, simplesmente depender da unção que alguém tem trazido sobre este lugar, quero alertar o seu coração, quero alertar a sua mente, você precisa se encher do Espírito Santo, pessoalmente, lá na sua casa, lá no seu dia a dia, você precisa conhecer o Senhor, lá no seu dia a dia, você precisa se encher de Deus, você precisa se despertar. Você precisa se despertar. Sabe, uma geração mimada, uma geração infantil, conhece Deus de longe. No final do versículo 9, as sensatas, as que prepararam, disseram para as insensatas que tiveram toda uma vida para se preparar e não se preparou. Naquele dia, elas disseram assim, vão comprar óleo para vocês. Deixa eu te explicar uma coisa rapidamente. Para ter o Espírito dentro de nós, nós dependemos inteiramente da graça de Deus. Amém, irmãos? Amém? Se o Espírito habita dentro de você, foi por causa da fé e da graça que o Espírito Santo habita dentro de você. Mas eu quero te alertar, para ser cheio do Espírito Santo tem um preço a ser pago. Diga para o irmão que está ao seu lado, você quer ser cheio do Espírito Santo? Tem um preço a ser pago. Você sabe por que tem muitas pessoas que até desejam ser cheios do Espírito Santo, até falam, aliás, até falam que gostaria de ser cheio do Espírito Santo,
mas não são, é porque para ser cheio do óleo do Espírito tem um preço. Tem o preço da renúncia. Tem um preço, queridos. Renunciar o seu tempo para investir horas em oração. Renunciar muitas áreas da sua vida para você dedicar à palavra de Deus. Renunciar a sua comida para você jejuar. A quebrantar a sua carne. Querido, tem um preço. Essas mulheres disseram, nós temos óleo porque nós pagamos o preço. Você quer ter óleo, então pague o preço. Olha só. Mateus 11, 12. Vou só citar, diz que desde os dias de João Batista, o reino de Deus é tomado por esforço. Mateus 11, 12. Desde os dias de João Batista, desde os profetas, o reino de Deus significa a recompensa dos santos. O reino é a recompensa. Então o Senhor está dizendo, através de Jesus, que desde os profetas até os nossos dias, a recompensa é tomada por esforço. Você quer ser recompensado pelo Senhor na volta dele? Então você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do óleo do Espírito Santo. E para ser cheio do óleo do Espírito Santo, tem um preço, querido. Tem um preço. Olha só, levantar, fazendo a sua... Eu tenho orientado os irmãos. A primeira hora do seu dia tem que ser consagrada ao Senhor. A primeira hora do seu dia. Isso tem um preço, querido. Você vai ter que levantar uma hora mais cedo que você levanta, para você orar. Você, lá em Atos capítulo 2, versículo 42, diz que a igreja de Atos perseverava na palavra, na oração, na comunhão e no partir do pão. Eles todos os dias, eles perseveravam em orar. Oração tem que ser uma prática diária. Ouviu isso? Está ouvindo isso aqui que eu estou te falando, querido? Você está ouvindo o que Deus está falando com você? Você está percebendo o que Deus está querendo mudar na sua vida? Deus quer que você se prepare, querido. Se prepare. Oração tem que ser uma prática diária. Esses dias, essa semana, eu recebi um vídeo. Irmãos, um grupo de pastores nossos, uma coreana, que mora no Brasil há muitos anos. Não sei se você chegou a ver esse vídeo. Algumas décadas, eu estava comentando que na década de 70, vou citar aqui algumas datas aqui, talvez possa até equivocar a respeito das datas. A Coreia do comunista, a Coreia do Norte, né? A Coreia do Sul, algumas décadas atrás, estava entre os piores países do mundo. Hoje, está entre os melhores países do mundo. Aqui não é comunista. E ela estava falando o seguinte, que uma das maiores igrejas do mundo, a maior igreja do mundo está na Coreia do Sul. É isso mesmo. E ela estava comentando que todas, olha só que interessante, todas as igrejas da Coreia, todas, sem exceção, todas as igrejas têm cultos de oração de madrugada, todas, sem exceção no país todo. Os cristãos vão orar de madrugada, querido. Sabe qual horário? 4 da manhã. 4 da manhã. Esse país, irmãos, foi transformado através de oração. Presta atenção numa coisa, irmãos. Nós precisamos nos posicionar a respeito de orar. Olha só, você sabe por que muitos cristãos não oram? Sabe por quê? Porque aprenderam, olha só, um sistema maligno, que você talvez não perceba. A pessoa, ela está doente, o que ela espera? Alguém vai orar por mim, eu vou ser curado. A pessoa precisa receber isso, alguém vai orar por mim, eu vou receber. Querido, você tem que orar, você tem que buscar, você tem que ter o seu tempo a sós com Deus, você tem que experimentar do Espírito Santo, é no seu dia a dia, e ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai fazer isso por você, é você que tem que fazer, sou eu que vou fazer, querido. Quebra da sua mente hoje, sai daqui com isso transformado. Tem um preço. Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há destruição,
mas enchei-vos do Espírito Santo. Efésios 5, 18. Lá diz que nós não devemos nos embriagar com o vinho deste mundo. Deixa eu te falar o que é o vinho aqui. O vinho aqui não está falando meramente o vinho. Está falando, olha só, das ilusões, da embriaguez. Você sabe por que tem gente? Você sabe por que tem gente, irmão, vem para o culto e ele não tem fome de Deus? Você sabe por que ele não tem fome de Deus? É porque ele está tão cheio do mundo. Ele comeu tanto do mundo, irmãos, que ele não tem fome de Deus. Você sabe por que tem crente que não ora? Porque não tem fome de Deus. Porque quando você tem fome de Deus, querido, olha só, lembra dos dias que você converteu? Você tinha fome de Deus, você orava, você lia a palavra, você pregava o evangelho para todo mundo. A maioria são assim, mas com o passar do tempo param de fazer isso. Por quê? Querido, deixa eu explicar uma coisa para você. Eu tenho uma filha, tenho 2 filhas, né? Vocês sabem disso. E sempre, na hora do almoço lá, elas querem comer. Até ontem, né? Minha mãe estava em casa. A Nicole foi lá, comeu. Né? Eu não vi, mas a Ivanilda disse que ela comeu um pedaço de bolo. Chegou na hora do almoço para comer. Sabe o que ela fez? Irmãos, eu fiz um estrogonofe. Isso é um estrogonofe. Eu comprei uma panela nova, irmãos. Rapaz, eu falei, se eu soubesse que essas panelas eram tão boas, eu tinha comprado antes. Fiz ou não fiz, dona Luz? Um arroz, um soltinho. Aí, minha mãe é empolgada. Aí, eu fiz, irmãos, eu cozinho, né? Sempre cozinhei. Aí eu sou o Sandrão da vida, não, mas quer virar. Aí eu fiz um almoço, que delícia, né? Aí, todo mundo, até a panela foi rapada lá. Aí a Nicole, sabe o que ela fez? Deu uma garfadinha, disse eu não quero. Sabe por que ela não quer? Ela não quis? Porque ela já tinha comido antes. Querido, se você estiver cheio do sistema desse mundo, se seus olhos, olha aqui, se seus olhos estão só na prosperidade desse mundo, deixa eu te falar, você não vai ter fome de Deus, não. Quem fome de Deus, sabe quem quer, irmãos? Quem passa fome dessa terra. Quem passa fome dessa terra tem fome de Deus. O Senhor disse que aquele que perder a sua alma vai ganhar. Mas aquele que ganhar a sua alma vai perder. Você quer ser cheio de Deus? Cheio de Deus, você tem que ter fome de Deus. E para ter fome de Deus, você não pode, querido. Você não pode. Olha só, eu não estou falando, presta atenção, às vezes você ouve isso, você fala, pensa em comer a comida desse mundo, você pensa no adultério, você pensa no roubo, você pensa nesse tipo de coisa. Não estou falando desse tipo de coisa não, irmãos. Estou falando que tem pessoas, irmãos, que elas, olha só, vou te dar um exemplo simples. Elas estão tão fascinadas pelos seus empregos. Elas estão tão fascinadas pelas suas profissões. Elas estão tão fascinadas do que ela pode ser nessa terra. Elas esqueceram de Deus. Esqueceram. Então, como essas mulheres precisavam comprar óleo, mas não compraram. Olha aqui. Deus tem que gerar fome e sede no nosso coração. Fome e sede. Jesus disse que aquele que tem fome e sede será farto. Quem vai ser cheio de Deus? Quem tem fome e sede. Que a minha fome e a minha sede não seja limitada a uma fome de domingo. Mas que a fome de Deus dentro de mim seja algo que aconteça na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Como uma mãe que mandou uma mensagem para mim, ela está com menino pequeno, nasceu agora esses dias, e eu conversando com ela, ela disse para mim, pastor, meu filho está sendo uma bênção. De madrugada eu não estou dormindo direito, estou lendo a palavra e orando de madrugada. Está sendo uma bênção para mim. Versículo de número 10. Saindo elas para comprar o óleo, chegou quem, irmãos? O noivo chegou atrasado? Depende da percepção, da perspectiva que alguém está olhando. Para o noivo ele chegou na hora certa, à meia-noite. Para os outros ele estava atrasado. Chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada.
Quem que entrou para a festa nupcial, a festa do casamento? Quem que entrou? As bordas do cordeiro. Quem que entrou, irmãos? As virgens, as noivas preparadas, as prudentes, as sensatas. Quem entrou? Quem estava preparada. Essa festa fala da recompensa. Querido, salvação você já ganhou, irmãos. Pode ter certeza disso. Mas a recompensa, irmãos, você vai ter que merecer através das suas obras. Sabe qual que é a primeira obra que o Senhor espera de você? Você não está atento aqui, ouvir isso aqui hoje? Amém? Estão atentos? A primeira obra é a obra do relacionamento. É a obra de ser cheio do Espírito de Deus. Essa é a primeira obra. A Bíblia diz que quando o noivo chegou, as 5 que estavam preparadas entraram. Olha o que a Bíblia diz. Versículo de número 11. Mais tarde vieram também as outras, dizendo: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Senhor, Senhor, nos recompensa. Somos a sua noiva, nos recompensa. Versículo 12. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. O que o noivo disse para elas? Não vos conheço. Por que o noivo diz: não vos conheço? Por que ele disse isso? Porque durante toda a vida daquelas noivas, elas não relacionaram com o noivo. Enquanto o noivo estava nos céus para voltar, elas não se relacionaram. Elas não se encheram do Espírito Santo. Elas não buscaram. Sabe, olha aqui, deixa eu explicar uma coisa muito importante. Tem gente que acha que quando nós morrermos e ressuscitarmos, tudo que nós não fizermos vai ser transformado em tudo aquilo que a gente deveria fazer. Deixa eu explicar uma coisa para você. Quando você ressuscitar, você vai ressuscitar exatamente com aquilo que você tinha. Se você era cheio do Espírito Santo aqui, você vai ressuscitar cheio do Espírito de Deus. Agora, se você não viveu uma vida cheia do Espírito Santo aqui, foi meramente aquela noiva superficial, longe, distante. Quando você ressuscitar, você vai... Olha aqui, tem gente que acha que quando ressuscitar vai ser, olha só, a solução dos seus problemas. Aqui diz que as noivas que estavam cheias do Espírito Santo, acordaram cheias do Espírito Santo. Mas as noivas que estavam vazias, só tinham o Espírito para ser salvo, não se encheram. Elas ressuscitaram do mesmo jeito, querido. Deixa eu explicar uma coisa para você. Deus quer muito, olha só, Deus quer muito que você se prepare. Deus quer muito que eu me prepare. Nesses dias, eu vou te confessar uma coisa. Deus tem trazido no meu coração um temor profundo a respeito da volta do Senhor. Um temor profundo a respeito de como nós estamos vivendo como igreja. Como que você, como que eu estou vivendo como igreja. Sabe, será que você tem tido relacionamento com o Senhor? Será que o Senhor realmente, o Senhor de Mateus 6,33, o Senhor do primeiro lugar, será que o Senhor do primeiro lugar tem sido a sua vida? Será que Jesus é o Senhor da última lugar da sua vida? Será que o relacionamento seu com Deus é o primeiro lugar? Eu vou só... Irmãos, não dá para mim fazer isso. Mas eu só quero mencionar. A partir do versículo 14, fala do Senhor que deu para 3 homens talentos. Para um, deu 5 talentos. Para outro, 2 talentos. E para outro, 1 talento. Ouça aqui, olha aqui para mim, por favor. Olha aqui para mim. Isso aqui fala do segundo aspecto que o Senhor vai prestar conta com você. O primeiro, que eu mencionei há mais tempo, é relacionamento. Segundo, é frutos. O Senhor vai olhar nos seus olhos como o leão da tribo de Judá. Nós vamos olhar nos olhos dele e ele vai dizer, ele vai prestar conta. Querido, vem cá. Nós vamos prestar conta do seu relacionamento. Mas em segundo lugar, o Senhor vai dizer,
Querido, vem cá. Nós vamos prestar conta dos seus frutos. Eu só citar o texto aqui para os irmãos, não vou entrar em detalhe não. Mas o primeiro ganhou 5 talentos. Ele trabalhou, multiplicou para 10 talentos. O que tinha recebido 2 talentos, multiplicou os talentos para 4. E o que tinha multiplicado 1 talento, o que ele fez? O que ele fez? Escondeu o talento. Sabe por que ele escondeu o talento? Porque ele foi preguiçoso. Sabe por que ele escondeu o talento? Porque ele não obedeceu o que o Senhor tinha dito para ele. Deixa eu explicar uma coisa para você, irmãos. Olha aqui para mim. Ser um cristão de caráter é muito importante, é fundamental, mas não é suficiente. Tem muita gente, irmãos, que está pensando o seguinte: quando o Senhor voltar, Ele não vai prestar conta daquilo que Ele disse para nós. O que Ele disse para nós? Olha aqui, olha para mim. O que Ele disse para nós em Mateus 28? Vão e façam discípulos de todas as nações. Marcos 16, Ele disse o quê? Vão e pregam o Evangelho a todas as... Para quem que Ele disse isso? Diz para todos nós que temos o Espírito Santo. Você é uma noiva, mas você ao mesmo tempo você é um trabalhador. E Ele vai requerer de você que você multiplique o talento que você tem. E deixa eu explicar uma coisa para você. Não pense em talento. Por exemplo, talento. Aquela forma de talento. O santo toca violão. Ele tem um talento para tocar violão. Fulana de tal, ela canta, ela tem um talento para cantar. O fulano de tal, ele tem um talento para pregar. Deixa eu te falar, esse talento aqui, irmãos, é frutos. É o que está escrito em João. Que João disse o seguinte: o ramo que não produz fruto, ele corta. Mas o ramo que produz fruto, ele limpa para dar mais fruto ainda. Eu quero que o Senhor gere temor no meu coração. Eu quero te perguntar, como é que está o seu relacionamento com Deus? Como é que você tem vivido a respeito dos frutos? Será que você, olha aqui, será que nós estamos sendo aquele servo, aquele trabalhador que escondeu o talento e disse, no dia que o Senhor voltar e for prestar conta com Ele, Ele vai dizer: Senhor, está aqui o talento que o Senhor me deu. O Senhor me deu o Espírito Santo, eu guardei ele até agora, está aqui. Estou devolvendo o talento que o Senhor me deu. Talento fala de riqueza, fala de algo importante. Então Ele devolveu o Espírito e disse: Senhor, eu guardei toda a minha vida. Deixa eu te falar uma coisa para você, irmãos. A Bíblia diz que a noiva tem que ser cheia do Espírito Santo. Mas eu quero te falar uma coisa: o Espírito Santo, ele não pode ser meramente para nós sermos salvos. O Espírito está dentro de você, tem que ser para salvar a sua família, salvar os seus amigos, salvar os seus vizinhos, salvar o seu inimigo, salvar quem está em volta de nós, aquele que está longe, aquele que está perto. Você vai prestar conta. Eu vou prestar conta. Você acha, querido? Você acha que o talento que o Senhor está falando aqui é o talento de pregar? Vou falar da minha vida. Não é isso não, querido. O Senhor está falando, sabe de quê? Júnior, cadê os frutos? Cadê as pessoas que eu dei poder, autoridade, dei unção para você? Te dei a palavra capaz de libertar. Cadê as pessoas? Querido, você vai encontrar com o juiz, você vai encontrar com o leão da tribo de Judá. Ele vai te perguntar: cadê? Pastor, eu trabalhei demais, a minha vida não sufoca. Não interessa, você tem o Espírito Santo, você deve multiplicar. Pastor, a Bíblia diz que cada um recebeu conforme a sua condição. Um recebeu 5, foi na condição dele. Um recebeu 2, foi na condição dele. Mas a Bíblia diz que um recebeu 1, o mínimo é 1. Você pode ter certeza, eu tenho consciência disso. O Senhor vai me cobrar, porque o Senhor tem me dado muito. Mas mesmo você que converteu agora e fala: Senhor, eu só tenho um talento. Eu quero te falar uma coisa para você. Irmãos, presta atenção no que Deus está te falando. Presta atenção, acorda espiritualmente. Acorda conforme fala Romanos. Paulo diz: desperta, ó tu que dormes. Desperta. Você precisa frutificar. O Espírito está dentro de você. Irmãos, presta atenção, abre os seus olhos. Prosperidade para Deus não é dinheiro, não. Prosperidade para Deus é frutos, é almas, é vidas salvas, é vida liberta, vidas transformadas. Isso é prosperidade para Deus.
Isso é prosperidade. Aquele servo preguiçoso. Irmãos, tem muita gente, deixa eu te alertar a respeito disso. Tem muita gente que é muito trabalhador naturalmente. Irmãos, naturalmente ele é rapaz dedicado. Mas, querido, quando fala das coisas espirituais, são preguiçosos. Para as coisas do Espírito, estão sempre desanimados. Não estou falando que você tem que ser preguiçoso naturalmente, não. Só estou querendo acrescentar na sua vida e na minha vida que nós temos que ser trabalhadores espiritualmente. Trabalhadores. Do mesmo jeito que o seu patrão fala para você: olha, Alexandre, você tem que melhorar nisso. O Alexandre se dispõe, se dedica. Querido, é a mesma coisa. Você sabe, olha aqui. Você sabe por que tem pessoas que ouvem do Senhor constantemente e não estão se despertando para trabalhar? Porque não entendeu ainda. Ele vai prestar conta com o leão de Judá. E quando o nosso Senhor voltar, tu vai ser como esse cordeiro. E muitas pessoas, olha só, estão achando que ele vai voltar como esse cordeirinho. Ele vai voltar como esse leão. Ele vai prestar conta para cada um de nós. Meu Deus. Eu quero te alertar a respeito de uma coisa. Sua família é responsabilidade sua. Seus amigos é responsabilidade sua. Seus amigos de faculdade, responsabilidade sua. Sabe, as pessoas que moram na VC 73 são responsabilidade minha. Sabe, as pessoas que estão na minha célula, responsabilidade minha. Sabe, os meus parentes, responsabilidade minha. E o Senhor vai prestar conta disso. O Senhor vai prestar conta disso. Mas eu quero te lembrar de uma coisa. Os trabalhadores que multiplicaram seus talentos disseram: Senhor, frutifiquei, está aqui. O Senhor disse o quê? Servo bom e fiel. Entra na recompensa do seu Senhor. Querido, Deus vai recompensar aqueles que trabalham. Deus vai recompensar aqueles que relacionam com Ele. Aqueles que priorizaram o relacionamento com Deus. Aqueles que priorizaram vidas. Querido, eu conheço pessoas, irmãos, que estão abandonando coisas importantes para investir na obra de Deus, no reino de Deus. Sabe por que eles fazem isso? Porque eles entenderam. Eles compreenderam. Sabe? Sabe por que às vezes, mesmo eu sendo ainda tão limitado, eu descabelo, querido. Um crente, querido. Então, olha só, eles enfurnam numa rede social. Irmãos, isso me corrói por dentro. Vou ser sincero com você, isso me corrói. Sabe, isso, irmãos, me traz uma indignação tão grande. São cegos, estão surdos. Não tem tempo para Deus, não tem tempo para relacionar com Deus, não tem tempo para a obra de Deus, mas tem tempo, irmãos, para uma miséria, para algo, irmãos, está destruindo, está te iludindo. Conhece todas as pessoas na rede social, mas não conhece o seu Senhor. Não conhece o propósito de Deus de pregar o Evangelho, de salvar vidas. Eu quero terminar essa palavra. Eu quero dizer para os irmãos, primeiramente para mim, se prepare. Você, olha aqui, nenhum de nós vamos chegar diante do Senhor e dizer: Deus, eu não sabia. Todos nós sabíamos o que ia acontecer, do que vai acontecer. Pode demorar 1 ano, pode demorar 10 anos, pode demorar um século, pode demorar, irmãos, milhares de anos. Mas você, olha só, no dia que a trombeta soar, você vai ressuscitar. Eu quero que você lembre disso. Isso mude a sua vida. Você vai prestar conta dos relacionamentos com Deus. Você vai prestar conta dos frutos que Deus colocou para a sua vida. Por isso que Deus vai prestar conta na sua vida. E que Deus possa ter compaixão de você. Que Deus possa te despertar. Que Deus possa levantar a sua mente hoje em transformação. Para que você saia daqui transformado. Para que você, olha aqui, para que você almeje as coisas de Deus. E eu quero te falar uma coisa para você. Nossa, essas coisas. Cria aquele medinho dentro. Sai daqui, esquece não. Sabe? Aquele sentimento. Você ouviu, ficou assim, depois saiu daqui e esqueceu tudo. Querido, que essas palavras que o Senhor trouxe nesses dias, ela venha transformar as nossas vidas.
transformar completamente o seu modo de pensar, seu coração, venha transformar tudo que você é. Quase sempre eu estou ensinando para os irmãos. Mas você acha que o Senhor, estou consciente disso, o Senhor tem me falado isso. Se eu estou falando aqui para os irmãos, é porque o Espírito de Deus tem me falado. Querido, você acha que Deus vai cobrar de mim simplesmente o fato de eu ter ensinado para vocês? Júnior, você pregou bem no domingo. Querido, não é isso não, querido. Isso é mediocridade, isso é pobreza espiritual. Você vai falar, cadê, Júnior? Cadê o seu relacionamento? Cadê as horas que você investiu comigo? Cadê as horas que você abriu mão, você pagou o preço de me conhecer? Cadê, Júnior, os frutos? Querido, eu tenho vizinhos que não conhecem o Senhor. Eu sou responsável por eles, eu preciso pregar o Evangelho, eu preciso orar por eles, eu preciso levar luz para eles, eu preciso frutificar. Amém? Glória a Deus.